Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, ontem nós vimos os 10 mandamentos e hoje veremos o maior dos mandamentos. Mateus 22, de 34 a seguir, diz: Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante a ele: ame o Senhor, o seu Deus, ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. É interessante ver que havia uma competição entre saduceus e fariseus. Os saduceus eram aristocráticos, eles eram mais ligados a Roma, eles eram mais ricos. Os fariseus, eles eram mais apegados à lei, eles eram mais legalistas, eles eram mais religiosos. E eles tinham uma grande divergência. Os saduceus não acreditavam em anjos, não acreditavam na ressurreição. Já os fariseus, eles acreditavam nisso. E os fariseus, ao verem que Jesus tinha feito calar os saduceus, eles se reuniram para ver o que fazer. E um perito da lei, ou seja, um doutor da lei, ele põe Jesus à prova. Ele pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Quando pensamos na lei, muitas vezes nós pensamos nos 10 mandamentos. Mas esse foi só o início. No final do Velho Testamento, já no início do Novo Testamento, haviam 248 mandamentos e mais 365 permissões, o que totaliza 613. Quando o perito da lei pergunta para Jesus: Mestre, qual o maior dos mandamentos? Ele está querendo saber não só um dos 10, ele quer saber qual desses 613 é o mais importante. Com certeza, o primeiro mandamento, esse ele não discutia, porque o primeiro mandamento era aquilo que a gente chama de cláusula pétrea da Constituição. É imutável, esse é a mais importante de todos. E o primeiro mandamento é: eu sou o Senhor, o teu Deus. Eu sou o Senhor, teu Deus, Deus único. As orações públicas dos judeus começavam com chamar. Chamar ou chamar em hebraico significa ouça, e a oração começa assim: ouça, ó Israel, o nosso Deus é Deus único. Então, esse mandamento, os judeus, com certeza, o perito da lei não estava falando nele, mas ele queria saber o seguinte: dos outros, qual deles? Olha, já que tem tanto, vamos ver se o senhor dá uma aliviada aí e diz um deles. Mas é interessante que Jesus tem um poder de síntese fantástico. Ele pega esses 613 entre mandamentos e permissões e diz: olha, resume-se em 2. O primeiro e maior desses é: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Note que Jesus disse que nós devemos amar a Deus com todo o nosso coração. O coração é a nossa fonte das emoções, com toda a nossa emoção. Mas não só com isso, devemos amar a Deus também com toda a nossa alma. A nossa alma é esse nosso sopro de vida. Às vezes é difícil a gente fazer distinção entre coração e alma, né? São coisas ali tão próximazinhas. E também de todo o entendimento, ou seja, com todo o nosso cérebro, né? Com toda a nossa cabeça. Esse é o maior dos mandamentos. E é interessante a gente ver, estava conversando essa semana com uma pessoa, e a gente vê que em alguns lugares do mundo o cristianismo virou uma religião, e uma religião departamentalizada. Ou seja, a pessoa é cristã, mas ela não tem vida. Ela se diz cristã, mas ela não tem nenhuma preocupação com o bem-estar do outro. Se tivesse, as coisas seriam bem diferentes. Então, olha, o primeiro mandamento é esse: amar a Deus. E o segundo, amar o próximo como a si mesmo. Olha, quando nós amamos o próximo como a nós mesmos, nós não vamos roubá-lo. Ninguém rouba a si mesmo. Nós não vamos matá-lo. Nós não vamos dizer falso testemunho contra ele. Ou seja,
Nós vamos tratá-lo como nós gostamos de ser tratados. Essa é a síntese da lei. O cristianismo é isso. Algumas pessoas, eles assumem uma certa posição panteísta e eles dizem que Deus é tudo, especialmente que o amor é Deus. Não, isso é uma falácia, isso é uma mentira. O amor não é Deus, agora Deus é amor. O amor é uma característica de Deus. O amor é uma virtude que Deus tem em si e que Ele distribui para nós. Por isso, a lei se resume em amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se eu amo, eu não vou ser opressor, eu não vou ser possessivo, eu não vou massacrar as pessoas porque eu as amo. Então note que se houvesse amor, facilitaria tanto, né? Me lembro um escritor brasileiro, em 1930 e pouco, estava-se num processo constituinte, né, escrevendo-se uma constituição, e um escritor brasileiro chamado Capistrano de Abreu, ele disse o seguinte: olha, a Constituição brasileira deveria ter apenas 2 artigos. Artigo 1º, fica obrigado todo cidadão brasileiro ter vergonha na cara. Artigo 2º, revogam-se as disposições em contrário. A lei resume em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Depois disso, crendo nisso, é desnecessário lei, porque nós já cumpriremos o preceito. Que Deus nos abençoe e até amanhã, se Deus quiser.